Olá, graça e paz, queridos irmãos do Ministério da Reconciliação. Estou aqui entrando em contato com vocês para deixar uma palavra de agradecimento. Foi muito maravilhoso estar com vocês no nosso seminário de EBD, Educação Cristã. E confesso para vocês que foi muito enriquecedor aquilo que eu ouvi, aquilo que eu pude compartilhar e também os retornos que eu ouvi, os feedbacks que eu vi. Trouxe assim para a minha vida muito crescimento, muito entendimento, muitos insights, como a gente fala, ideias, né, e percepções que foram muito preciosas. Espero que para vocês também tenha sido assim. E aí eu queria deixar com vocês, compartilhar com vocês aqui uma palavra nesse sentido, e para mim, até o endereço dessa palavra é muito bom de guardar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Então é 2 Timóteo 2.2. Então, 2TM 2.2, né? É fácil de você guardar. E aqui Paulo diz assim: e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. E quando eu leio essa passagem, eu vejo a continuidade. Paulo aqui ele está escrevendo as epístolas pastorais, e você vai perceber que nas epístolas pastorais, a palavra ensinar, a palavra doutrina, a ideia de defender a verdade, a ideia de combater pela verdade é muito forte. Por quê? Porque digamos assim, é o período final da vida do apóstolo. Ele sabe que ele já está partindo, então ele deseja, o desejo dele é que tudo aquilo que ele ensinou, compartilhou, trouxe para este mundo, por revelação e graça de Deus, continue. E isso tem que ser o sentimento do nosso coração quando a gente pensa nessa questão do ensino, né? Nessa questão do ensino. Você é um crente que teve muitas experiências e aprendeu muita coisa do Senhor. E se você ainda está dentro desse ministério didático, seja qual for a área que for, o nível que for, você aprendeu, entendeu, compreendeu muitas coisas no Senhor que são especiais demais para morrerem com você, para acessarem com você. Todos nós temos que ser rios que vão continuar fluindo, mesmo quando nós não estivermos mais aqui, aqueles ensinos eles vão continuar. E só existe uma maneira de fazer isso. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo aqui ele está escrevendo a última carta, ele está escrevendo a última epístola, e agora para Timóteo. E o que ele vai dizer para Timóteo? Timóteo, pensa em todas as coisas que eu falei para você. Pensa em todas as coisas que eu ensinei para você, que eu trouxe para você. Pensa nisso. Sabe o que você vai fazer com isso? Você vai ensinar isso para outras pessoas. Você vai passar isso que você aprendeu adiante. Você vai continuar. Tudo aquilo que você aprendeu de mim, através das Escrituras, elas vão continuar. E aí ele fala uma outra coisa que é especial. E você vai ensinar isso a outras pessoas que também serão capazes de ensinar a outros. Então aqui é uma corrente, é do apóstolo Paulo para Timóteo, da Timóteo para aqueles que ele vai ensinar, e daqueles que ele vai ensinar para outros que vão ensinar outros, e assim vai. A verdade de Deus, ela vai continuar como um rio através daqueles que vão ensinar essa palavra. Ele escreve lá, Timóteo, aqui que ele escreve aquela famosa palavra, né? Lembra-te daquilo que você aprendeu, lembra-te de quem que você aprendeu. Porque desde a sua juventude você sabe as sagradas letras que vão poder fazer de você um sábio na salvação que há em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para instruir, para corrigir, né? Para ensinar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, perfeitamente capacitado e habilitado para toda boa obra. Então, todo esse aprendizado que nós temos, ele não pode parar em nós, ele não pode cessar em nós. Eu ouvi isso muitas vezes desse ministério didático da igreja. A gente pode pensar que as igrejas elas têm vocações diferentes, ênfases diferentes, né? Focos diferentes, todos eles que devem ser obrigatoriamente centralizados naquilo que a palavra de Deus nos diz.
mas nós temos aquilo que é o nosso foco. E se o Senhor nos chamou para ensinar, não fique você preocupado se o seu ensino é um ensino para crianças, ou é para adolescentes, ou é para jovens, ou seja, para quem for, ensino da palavra, ensino das verdades de Deus. Cada um de nós tem, digamos assim, nossa medida da graça do Senhor naquilo que nós fazemos. E o mais importante não é que existem pessoas com uma capacidade de ensino maior que a nossa, uma medida de graça para ensinar maior que a nossa, não tem problema isso. A questão é, essa minha medida que Deus deu para mim, o chamado, a missão que Ele colocou nas minhas mãos, que eu cumpra, que eu realize, que eu concretize, que eu possa passar aquilo que eu tenho aprendido do Senhor para aqueles que querem, desejam e podem aprender do Senhor. E eu já estimulá-los, e eu já capacitá-los, e eu já ter a percepção de que esses também passarão para outros e outros e outros. Aquilo que o Senhor nos deu não pode morrer conosco. Aquilo que o Senhor nos deu não pode ficar escondido, guardado conosco, como se fosse nosso. O Senhor trouxe para a nossa vida, para que através de nós possa fluir no Senhor. Então eu quero desafiar cada um de vocês que estará recebendo incumbência de ensinar, que você tenha isso como algo maravilhoso, tremendo. Eu fico pensando nas promessas de Deus para isso, né? Eu fico pensando em Daniel, né? Quando ele ouve ali no capítulo 12 do livro dele, que aqueles que muito ensinam a justiça brilharão para sempre e eternamente, como as estrelas. Então, aquilo que você vai ensinar é um ministério maravilhoso, especial demais para você. Então, faça isso com zelo. Não se preocupe, sabe? Às vezes a gente se preocupa com quantidades, ou a gente se preocupa com números, ou a gente se preocupa com uma série de coisas que não é preocupação, só preocupação eu estou ensinando a palavra para pessoas que estão aprendendo a palavra. O que Deus vai fazer com o seu trabalho, como Deus vai prosperar, abençoar o seu trabalho, aí é assunto dele. Como ele vai agir na vida dessa pessoa a quem você está ensinando, aí é assunto dele. Tem um pregador muito famoso internacionalmente, e eu conheci o discipulador dele. Aliás, o quase discipulador dele. Porque o discipulador dele, quando começou a ensiná-lo, olhou para ele e falou assim, acho que esse rapaz não quer nada, acho que esse rapaz aí não está interessado em nada. E então chegou para a esposa dele e falou assim, mulher, eu não vou mais ensinar ele não, agora é você que vai ensiná-lo. Ela falou, tá bom. E ela discipulou aquele rapaz. Bom, aquele rapaz hoje é um pregador internacional, muito mais conhecido, muito mais realizador do que aquele que deveria tê-lo discipulado. Então a gente não precisa se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar, eu ter a paixão, ter o amor, eu ter o desejo, eu cumprir o meu papel, cumprir o chamado que Deus tem para mim, eu realizar o ministério de ensino que o Senhor tem para mim. Você tem chamado para ensino? Ensine. Você tem conhecimento do Senhor que Ele trouxe para você nesses anos de caminhada, de leitura de Bíblia, de estudo? Você tem isso? Ensine. Todos os seus alunos serão aparentemente perfeitos? Não. Todos eles absorverão tudo que você disser? Não. Mas Deus chamou e capacitou você para ensinar. Eu lembro aquela história do Machado. Lembra do Machado que afundou ali quando Eliseu vai ampliar a escola dos profetas? E de repente uma pessoa chega tão nervosa para Eliseu e fala assim, Senhor, olha o que aconteceu. O meu machado soltou do cabo, foi para lá no fundo das águas. E o machado não era meu, o machado era emprestado. E agora? O que eu vou falar para o dono? Esse era o sentimento dele. Esse dom de ensino não é seu. O Senhor colocou na sua vida para que você cumpra o propósito que Ele tem. E se por alguma coisa você parou de ensinar, parou de instruir, pense que Eliseu, com
com a graça de Deus, fez aquele machado flutuar e ele pegou o machado de novo. Então aquilo que em algum momento foi perdido, talvez você perdeu o ânimo, talvez você perdeu o interesse, talvez você perdeu a motivação, mas é poderoso, Deus é poderoso para trazer de volta isso para a sua vida e você voltar a ensinar. E eu quero orar por vocês e eu quero orar dentro dessa palavra que é uma palavra muito interessante, cheia há poucos dias, né? Paulo vai escrever a sua epístola aos Colossenses e ele faz assim, ele faz assim, capítulo 4, versículo 17 de Colossenses. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Então eu vou dizer isso para você, você não é um Arquipo, você é outra pessoa, mas cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Ensine, ensine e ensine. Pai amado, eu quero neste momento abençoar os teus filhos. Ah, Deus querido, que eles possam, de uma maneira muito especial, ungida, abundante, tornarem-se ensinadores da tua palavra. Desde os mais tenros, Senhor, até, Senhor, os mais maduros. Mas que eles possam compartilhar disso que eles têm. Que eles não fiquem inseguros, ou incertos, ou hesitantes com esse chamado do Senhor. Mas que eles sejam, Senhor Deus, abundantes, dedicados, ó Pai, ousados, corajosos, para compartilhar daquilo que eles aprenderam com outros, para que esses outros compartilhem com outros e outros, e assim as verdades poderosas de Deus, da sua palavra, as verdades transformadoras e poderosas de Deus, possam impactar essas vidas. Que assim seja, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus os abençoe.